Você já pensou em viver em um país onde para se locomover é necessário obter permissão do governo? Ou então, se você fizer uma crítica às autoridades, correr o risco de prisão ou até mesmo de morte? Pois é assim que vive a população da Coreia do Norte. Neste vídeo, falaremos do pior país para se viver no mundo e como é a vida da sua população. A República Popular Democrática da Coreia, ou simplesmente Coreia do Norte, é o país mais fechado do mundo e a representação mais real daquilo que é o socialismo na prática. Situada no extremo leste da Ásia, o país conta com 25 milhões de habitantes e faz divisa com a China, Rússia e seu principal inimigo, a Coreia do Sul. Os dois países são separados pela zona desmilitarizada. Os dois estados afirmam ser o governo legítimo de toda a Península Coreana e de suas ilhas adjacentes. A Coreia do Norte é uma ditadura stalinista totalitária, governada pela família Kim. A Coreia foi fundada em 1948 por Kim Il-sung, estabelecendo a divisão da península entre o norte socialista e o sul capitalista com o apoio soviético, tendo seu sistema político baseado no culto à personalidade do grande líder. Após a morte de Kim Il-sung, seu filho Kim Jong-il passou a ser o líder obtendo o controle do país. Ele manteve o autoritarismo e a centralização do poder. Com a morte de Kim Jong-il, de ataque cardíaco em 2011, o seu filho Kim Jong-un foi o sucessor e é o líder do país desde então, perpetuando o sistema de controle e repressão. O Partido dos Trabalhadores da Coreia é o partido predominante do país, ocupando todos os cargos executivos do governo, e é liderado por um membro da família Kim, que detém o poder e a liderança nas decisões. Além disso, todos os oficiais políticos são obrigados a ser membros. Outros partidos menores existem, porém não possuem relevância no cenário nacional. Sua atuação como oposição é praticamente nula. Isso porque qualquer divergência em relação às decisões dos dirigentes resultam em punições severas. Então, basicamente, a presença desses partidos é mais uma fachada para transmitir a ideia da existência de uma democracia no país do que uma oposição real ao governo. As políticas econômicas do país fazem com que o acesso aos bens e produtos sejam extremamente difícil mesmo na capital. O país ainda enfrenta sanções econômicas devido às frequentes violações de direitos humanos e frequentes ameaças envolvendo o uso de armas nucleares. Em 1972, foi introduzida na Constituição a ideologia de autossuficiência nacional, fazendo com que o país, desde então, não mantenha relações comerciais com outros países, principalmente os ocidentais. Todos os meios de produção são de propriedade do Estado, através de empresas estatais e fazendas coletivizadas. A maioria dos serviços, como saúde, educação, habitação e produção de alimentos, também é financiada pelo Estado. A maior parte dos recursos vão para seu exército, que conta com mais de 1 milhão de soldados ativos e é o quarto maior do mundo, depois da China, dos Estados Unidos e da Índia. De 1994 a 1998, o país sofreu uma crise de fome que resultou na morte de milhares de pessoas. Mesmo com as provas, acusa organizações internacionais de fabricar uma campanha difamatória com a intenção secreta de derrubar o regime. A Coreia do Norte mantém um controle rigoroso sobre a mídia transmitida pelo país, proibindo o consumo de conteúdo estrangeiro. Um dos casos mais absurdos foi o de adolescentes que foram punidos a 12 anos de trabalhos forçados por terem sido pegos com um pendrive que continha músicas de K-pop e novelas sul-coreanas. O governo considera esse tipo de prática como passível de pena de morte. A Agência Central de Imprensa da Coreia, porta-voz oficial do governo, é a única fonte autorizada de informação para a mídia no país e proíbe estritamente o jornalismo independente. Algumas agências de notícias estrangeiras estão oficialmente presentes no país, mas operam sob estreita vigilância, o que prejudica sua capacidade de reportagem. A maioria dos cidadãos desconhece o que está acontecendo no mundo exterior, porque as regulamentações governamentais limitam o acesso a coisas como internet e viagens. Os cidadãos são ensinados a obedecer os 10 princípios do Partido dos Trabalhadores. Esses princípios são um conjunto de cláusulas que são usadas para guiar o comportamento do povo. A população é forçada a memorizar esses princípios e a considerá-los como padrão das suas vidas. E são ensinados a adorar os líderes como deuses divinos e infalíveis. Apesar de as religiões serem proibidas na Coreia do Norte, a família Kim inventou um mito religioso sobre eles próprios. Os cidadãos são obrigados a acreditar e seguir os mandamentos daquilo que podemos chamar de a religião da Coreia do Norte. A história que é ensinada para a população seria de que um dia nublado em fevereiro de 1942, no Monte Baekdu, nasceu Kim Jong-il.
O que fez com que o inverno mudasse para a primavera, uma estrela iluminasse o céu e um arco-íris duplo aparecesse no mesmo instante. Logo após, veio um cisne branco voando em direção ao recém-nascido Kim Jong-il. O cisne podia falar e repetia a frase: "Um general que vai dominar o mundo". Eles ainda são obrigados a acreditar em outros absurdos, como o de que o Kim nunca precisou utilizar o banheiro, aprendeu a falar e andar antes dos 6 meses de idade e que ele conseguia controlar o clima com base no seu humor. Além dos mitos sobrenaturais criados sobre seu nascimento, sua morte também foi marcada por fenômenos místicos. Primeiramente, o gelo do Lago Celestial, que fica no topo do Monte Baekdu, onde Kim nasceu, se partiu como um estrondo e um brilho tomou o topo da montanha. Depois, começou uma nevasca que duraria 3 dias inteiros. Ao mesmo tempo, um grou da Manchúria, uma espécie de ave local, parou em frente à estátua do Kim e chorou durante todo o dia. A vida cotidiana de um norte-coreano é baseada na vigilância, na repressão, na censura e principalmente na propaganda. O Kim Jong-un busca garantir que a mídia transmita apenas o conteúdo que glorifica o partido, o exército e a si mesmo. A população é ensinada desde a infância a odiar o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Os chamados líderes eternos da Coreia estão em toda a parte que as pessoas olham. Em todo lugar tem um lembrete de que eles deveriam agradecer por ter um cara tão supremo no comando. Mesmo com todo esse controle, se você quiser, você pode viajar para a Coreia do Norte. Porém, você só pode visitá-la através de uma excursão organizada por agências de turismo especializadas, que normalmente se encontram na China. Você estará constantemente acompanhado de guias locais toda vez que sair do seu hotel. O principal local e um dos únicos lugares permitidos para se visitar é a capital do país, Pyongyang, onde está a elite, que são majoritariamente funcionários do partido, os militares, entre outras pessoas influentes que são consideradas leais à família Kim. Na capital, pode-se observar pessoas com acesso à internet, uma certa qualidade de vida e comportamentos de consumo. A cidade conta com algo bom, os moradores podem se gabar de ter o melhor sistema de trânsito entre todas as capitais do mundo, mas pelo fato de que apenas os políticos e algumas pessoas autorizadas podem possuir carros. Os privilégios de Pyongyang não se aplicam às pessoas comuns que vivem nas cidades do interior, que formam a maioria da população. Esses vivem na extrema pobreza, sofrendo na prática o puro socialismo. Os visitantes têm uma visão cuidadosamente encenada da capital e não a realidade sombria. As massas famintas do campo, ameaçadas pela fome e pelo frio do inverno, certamente não são vistas pelos turistas. O Songbun é uma política que classifica a população em castas sociais: a classe central ou leal, a classe vacilante e a classe hostil. A classificação mais alta é dos leais, que são considerados cidadãos de confiança à família Kim. Eles são descendentes dos que lutaram contra a colonização japonesa e depois contra o Sul na Guerra da Coreia. Membros ou autoridades do partido e famílias de origem operária ou camponesa com uma história de lealdade impecável durante décadas. Esses cidadãos desfrutam dos maiores privilégios da sociedade norte-coreana. Vivem nos municípios mais desenvolvidos, estudam em universidades, recebem os melhores empregos e são tratados nos principais hospitais. Porém, se alguém for parente ou descendente de alguém de fora desta casta ou de algum desertor, por exemplo, suas opções em qualquer área da vida serão terríveis. Por isso, tentar fugir do país para muitos não é uma opção, já que é considerado um crime em que toda a família poderá ser punida. O governo nega a existência desse sistema de divisão, mas é nítida a diferença das classes sociais no país. A polícia secreta está em toda a parte. As pessoas nunca sabem se seus vizinhos vão denunciá-las. Não saber em quem confiar cria uma atmosfera de medo e de denúncia entre os cidadãos. E enquanto Kim ostenta o seu grande poderio militar e nuclear para o resto do mundo, os cidadãos são reféns e dezenas de milhares de pessoas estão detidas em campos de prisioneiros políticos, onde muitos são usados para trabalhos forçados em condições desumanas e sem qualquer remuneração. Esta é apenas mais uma das várias demonstrações desastrosas do socialismo aplicado na prática. Em tempo real e agora, essas pessoas estão nessa situação. Apoiar esse sistema é apoiar a fome, a ditadura e crimes contra a humanidade. Espero que este vídeo possa ajudar a todos a pensar mais profundamente sobre a situação do povo norte-coreano e a respeitar e proteger as liberdades individuais.